Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje nós vamos conversar sobre criptomoedas, até parece criptonita, né, dos super-heróis, mas não, criptomoedas são as moedas virtuais. E o meu convidado é o Dr. Edson Pinto, que é advogado e professor universitário. Tudo bem, Fabrício, eu te agradeço aí o convite, acho que é um tema muito interessante para a gente poder conversar, inclusive um tema muito em voga hoje, muito popular, a partir do momento que o Bitcoin toma essa proporção que toma hoje, né? Mas o que é o Bitcoin? Todo dia nós estamos assistindo aí nos jornais, Bitcoin, o que consiste essa moeda, né? Na verdade, assim, falando de uma forma bem simples, o Bitcoin ele é um protocolo de pagamento. Nós chamamos de moeda de uma forma popular, né, uma forma fácil de entender. Mas o Bitcoin nada mais é do que um protocolo de pagamento. O que ele faz? Ele permite que o Edson envie um valor para o Fabrício sem a intermediação de um banco, de uma agência, de um banco central ou qualquer outro, uma entidade que venha, na verdade, intermediar essa transação. Ou seja, permite de uma forma segura, não corrompível, e com custos reduzidos, fazer transação de valores. Nós falamos moeda, né, porque nós temos aquela ideia de querer comparar com o dólar, com o ouro ou algo do tipo. Mas o Bitcoin nada mais permite do que transferir valores, né? Ele toma uma proporção, na verdade, porque é uma tecnologia, né? E os investidores, as pessoas que entram no mercado, além de utilizar como método de pagamento, acabam olhando também como uma forma de especulação, como se fosse no mercado financeiro, por exemplo. Está levando em consideração que a base do Bitcoin é a blockchain, né? As palavras blockchain. O que é essa tecnologia? Vamos tentar explicar para a população. Então, para a gente tentar explicar isso de uma forma bem simples, a blockchain é a tecnologia que foi criada, na verdade sim, foi pensada pelo criador do Bitcoin, né, uma tecnologia que começa na década de 90 e a partir de 2009 toma essa proporção com essa criptomoeda chamada Bitcoin. Mas o que é o blockchain? Vamos pensar em um registro. Se eu tenho, por exemplo, na minha empresa um determinado registro, aquilo ali está centralizado, correto? Aquilo ali, aquela informação está ali. Se eu tenho um registro no Google de tudo que eu pesquisei na internet, aquele registro está centralizado no Google. Só o Google detém aquelas informações. Assim, inclusive, como o caso do próprio Facebook recentemente, né? Que é a questão do Facebook ter as informações dos seus usuários de forma centralizada. O blockchain é o contrário. Na verdade, o blockchain, o que ele é? Ele é um registro descentralizado na internet. Ou seja, é uma rede de computadores que possuem os registros, e esses registros nada mais fazem do que circular na internet. E detalhe, por que isso é seguro? Porque a operação de compra, que eu acabei de dar o exemplo, de o Edson transferindo valores para o Fabrício, ela só é possível e confirmada na rede, no blockchain, se se 4 ou mais computadores nessa rede que possuem esse registro confirmarem essa transação. Então, inclusive, o blockchain permite que não consigam corromper as informações desse registro. E o que é interessante, Fabrício? Porque a gente vive num momento em que a internet é muito utilizada. Só que existem empresas, não estou falando aqui de Estado, existem empresas que centralizam essas informações. O Google tem as informações, como eu falei, o Facebook tem as informações, então assim, nós não sabemos como utilizam, inclusive, as nossas informações que estão ali. O blockchain é o contrário, ele descentraliza essa informação, né? Então, é um registro pela internet, numa rede de computadores, que utiliza os computadores para validar essa informação. Por isso é que o Bitcoin tem um futuro muito promissor, porque é seguro e numa rede descentralizada. E esses computadores estão em outros países, né? Espalhados no mundo inteiro. No mundo inteiro, Brasil, inclusive. Brasil, inclusive. Tá, existem outras aplicações além do Bitcoin? Existem várias, na verdade. Eu diria para você que o blockchain hoje é uma tecnologia tão importante, disruptiva, tão inédita, que vai causar um impacto na sociedade tão grande como foi a internet no início da década de 90. O blockchain não é a Bitcoin.
O Bitcoin é um exemplo do blockchain. Então, nós temos N outras propostas em blockchain. E eu vou te dar um exemplo. Existe um projeto chamado Civic, né, dentro da sua ideia, do seu quadro de cidadania. O que é o Civic? É um registro de identidade, de identificação descentralizado na rede em blockchain. Ou seja, é como se eu tivesse um registro de pessoas, seu RG, né, por exemplo, só que descentralizado, incorruptível. Aí é que está a questão. Eu não tenho como mudar esses dados, porque eu preciso dessa análise de toda a rede. Eu tenho outro exemplo também. Países como a Estônia e alguns países nórdicos, inclusive, têm o seu registro de imóveis construído em blockchain. Então, os imóveis desses locais hoje, ao invés de a gente ter um registro de imóveis, cartório imóveis, propriamente dito, isso é feito na blockchain. Ou seja, numa rede de computadores que valida essas informações e não as corrompe. E não permite a modificação unilateral dessas informações, de uma pessoa só. Então, inclusive, nós temos aplicações normais, civis, da vida, né? Registro de imóveis, registro de pessoas, tudo isso em blockchain. E N outros, projetos de votação, em que a apuração é feita em blockchain e você não tem como mudar. Então não tem como corromper uma votação, por exemplo. O nome desse projeto é um projeto chamado Horizon State. Esse projeto, inclusive, é um projeto de votação. E várias outras. Pode ser usado então nas eleições, é isso? Por exemplo, nas eleições, no futuro. Em vez de usar a urna eletrônica... Urna eletrônica, você cria uma rede em blockchain que ninguém vai poder mudar. Ninguém vai poder mudar a contagem de votos, inclusive, por exemplo. Seguindo quais são os benefícios do blockchain, então? Você já falou alguns, mas tem mais eu te digo assim, a gente falou sobre aplicações, né? Isso. Mas eu acho, Fabrício, assim, um ponto muito importante, pensando agora na sociedade, economicamente, é que o blockchain diminui os custos que nós precisamos para negociar. Burocracia. Então, por exemplo, qual é o custo, por exemplo, de registro de imóveis no Brasil? É altíssimo. Altíssimo. Isso, inclusive, acaba inibindo muitas vezes o quê? A realização de negócios imobiliários. Muitas pessoas, inclusive, você até vê no Brasil uma coisa que você não vê em lugar nenhum do mundo, né? Vendo essa casa escriturada. Porque ser escriturada é algo, inclusive, que é um plus, né? Porque a questão em si é o custo disso. Então, o que o blockchain traz? Ele diminui esse custo. Porque eu não tenho um intermediário. Por exemplo, eu não tenho um banco no Bitcoin. Então, o custo do banco, ele começa a cair porque não há essa necessidade de um intermediário. Então, essas tecnologias, na verdade, a blockchain, a tecnologia em si, ela permite uma redução desses custos de burocracia, de negociação, de transação, de negócios, etc. Então, ela vem, na verdade, como algo a auxiliar a sociedade na redução dessas burocracias, desses custos desnecessários. Muito bem. Agora tem um projeto de lei que parece que quer proibir a Bitcoin, essa tecnologia aqui no país. Por quê? Qual o motivo? Se é algo que existe no mundo todo e no Brasil não querem deixar? Na verdade, eu até... Assim, nós temos um projeto de lei que não iniciou assim, tá? Esse projeto de lei ele não começou com a propósito da proibição das criptomoedas, né, entre aspas, mas ele foi tomando um rumo em que hoje, na verdade, há inclusive indicativos para criminalizar a utilização de criptomoedas. O que é triste nessa situação, Fabrício? O Vale do Silício, hoje, ele é tido como o centro mais inovador do mundo, né, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas países como Japão, Estônia, Lituânia, Suíça, Coreia do Sul, veem a blockchain como a próxima tecnologia disruptiva, assim como foi a internet com o Google, com o Facebook. Então, assim, esses países, na verdade, regulam de uma forma a atrair projetos, atrair mentes que queiram difundir essa tecnologia que é muito benéfica para a sociedade. E o Brasil, na verdade, está na contramão, né? O Brasil cria um projeto de lei para proibir. Então, assim, ao invés da gente levar um debate público, a discussão de como deve ser regulado a utilização de ativos que não sejam ativos centralizados pelo Banco Central, pelas instituições financeiras, por exemplo, como o Bitcoin, a gente utiliza, eu acho, talvez o caminho que vem como o caminho mais rápido, que seria assim, não, vamos proibir que está tudo certo. Né? Então, o Brasil entra na contramão e quando, na verdade, a gente precisa, na verdade, estar no caminho da inovação. Né? E esse projeto de lei,
não foi votado, tá? Mas eu espero que, na verdade, a gente consiga reverter isso. Eu espero que a gente consiga uma regulação do bem, né? Se for possível trazer uma regulação do bem, para que a gente, na verdade, entre na onda do desenvolvimento tecnológico, na onda da inovação, que é trazida pelo Bitcoin, pelo blockchain, e é mundial. Mundial. Bem, é bom a população então ficar atenta, vamos cobrar dos nossos parlamentares, para que não seja aprovado esse projeto, vamos estudar mais o projeto, mas dá para perceber que é algo bom, que vai melhorar a vida das pessoas, né, como o Dr. Edson explicou. Então vamos ficar atentos aí para não deixar mais uma vez o Brasil ficar atrás dessa tecnologia. Perfeito. Edson, muito obrigado pela presença aqui no quadro Cidadania. Eu que te agradeço e fico sempre à disposição para a gente debater esse tema que me encanta muito. Boa tarde a todos e até a próxima semana com mais um quadro Cidadania.